Fala galerinha do YouTube, se liga só nesse vídeo, se liga só, cara, nessas dicas, tá? Vamos utilizar. Aí já sequei esse cabelo porque o cliente pediu para cortar o mínimo. Então, pessoal, alguns cabelos a gente começa pelo fim. E no caso esse daí eu escovei, tá? E já modelei. Por quê? Porque o cliente pediu para deixar, certo? Esse volume da aresta, né? É bem volumoso, ou seja, vamos criar aí um low fade, tá certo? Criar um low fade e trabalhar com a distância entre máquina bem curtinha. Então, vamos focar aí, tá? Que eu vou utilizar essas máquinas aqui, ó. Fazer a limpeza primeiramente com a Kemei, certo? 2296, tá? 2296. Indiferentemente de qual tipo de cabelo, sempre gosto de utilizar o pente 1,5, tá? Pente 1,5 alto é o pente que eu utilizo padronizado para executar, tá? A limpeza dos meus fades. Por que, Gutinho? Porque encaixa, né? Encaixa com mais facilidade a técnica de atalho, a técnica sem ser de atalho. Encaixa também aí, se for o caso de utilizar também o clip overcomb. Então perceba que eu estou fazendo uma marcação na recessão baixa, tá? E aquela parte de trás também está bem curvada em V, tá certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado, muito cautela, tá? Para fazer esses cortes, né? O pedido, né, pessoal? O cliente sempre vem com um pedido às vezes diferente, né? Você faz um corte e tal, mas o cliente às vezes vem em alguém e diz, não, eu quero daquele jeito ali, né? Então vamos lá. Então a parte de trás ficou dessa forma aí. Aí você vai dizer, ah, Gutinho, mas não disse um low fade? Cara, mas a proporção também do low está também baseado, tá? Veja que eu estou utilizando, pessoal, a máquina aí da Trizan, tá certo? Essa daí não é a Kemei 2296, é a máquina da Trizan, que é o projeto principal, tá? A Kemei já foi criada em cima desta daí, tá bom? Então veja que eu venho delineando ali, né, um possível low fade, a parte de trás eu sempre enlargueço mais, tá? Por quê? Porque, cara, não, vamos dizer assim, ele muito junto do pezinho dá um contraste diferente, né? Então eu costumo sempre manter a mesma distância da limpeza, certo? Até o volume, vamos dizer assim, tá bom? Da recessão alta. Então estou utilizando aí a Trizan, tá certo? Essa máquina aí, a lâmina e o projeto é bem similar ao da Kemei, tá? O da Kemei é bem similar a esse projeto. Feito isso, venho com a TX8, cara, certo? A TX8 eu venho ali fazendo a limpeza, máquina sensacional, cara. Vou deixar até o link aqui, que é minha oficial Story, tá? Da TX8, né? A Shave TX8 limpa muito fácil, cara. Então trazendo aí a TX8, tá bom? Para você aí focar bem, tá? Focar bem, que mesmo sendo um low fade, ele tá ficando na pele, tá? Que é chamado skin fade, rente à pele. Então, com a Kemei 2296, venho ali trabalhando um zero alto curto, tá? Não tô abrindo muito. Nesse passo a passo aí, você encurta, como o disfarce está bem próximo do volume da aresta, pessoal. Você encurta, cara, a distância. O importante é que o disfarce esteja limpo. Coloquei na intermediária, tá? Tirei a catraca da 2296, tá certo? Então veja que eu venho ali, o importante é você fazer o disfarce, né? Não deixar muito marcado. Então aí você sai ali, pessoal, fazendo o disfarce, tá bem curtinho, mano. Então veja que até o zero mesmo eu coloquei ali,
para dar umas leves beliscadazinhas em alguns pontos, tá? Para chegar ao resultado almejado, tá bom? Esses daí é um dos vídeos aí que estava guardado, arquivado, cara, há mais de mês, tá bom? Mas estou trazendo aqui porque conhecimento é tudo. Então não é só sobre máquina no canal. Já vai compartilhando esse vídeo, né? Não é só sobre máquina, é sobre cortar cabelo, tá? Indiferentemente de qual máquina você pega. Mas se a máquina é boa, a gente tem que dizer é boa. Cara, esse conjunto queimei 22,96, 22,99 é muito top, cara. Muito top mesmo. Então, vou pegar um atalho aí, trabalhar com o pente meio. Veja que eu só aperto no início, pessoal, tá? Ó, eu não subo muito, é mais trabalhando ali só em cima da marca, tá? Porque o movimento você murcha, ó. Você sempre retira antes da conexão com aquela aresta, tá certo? E veja só o resultado. Cara, espaço mínimo você usa atalho, espaço mais longo você utiliza o pente 1 alto. Então eu estou trabalhando só com pente meio, certo? Coloco o meio intermediário e o meio baixo se precisar, tá bom? Então não precisa ter pressa, é só ter o jogo, cara, só saber trabalhar. Então é uma máquina que com certeza aí, né, gostei muito, tá? Uma máquina que não é cara e uma máquina, né, com a lâmina ótima, bateria, tá bom? Só essa catraca que às vezes vem de forma que não lhe agrada, mas muito fácil. Só tirou a contagem, já fica top, tá certo? Então estou trabalhando ali com o zero alto, certo? Só para acentuar melhor esse fade, né? Mesmo sendo curto, mas minha técnica eu sempre busco, né, deixar ele com os 3 tons. Então, ó, peguei ali a Trizan, tá certo? Trizan aí, pessoal, ela vem com base para quem pergunta, tá? Essa máquina aí, né, eu comprei direto do fabricante mesmo, quem fabricou essa máquina para queimei, tá? Comprei com ele, já queimei, né? Não produziu a base para a venda. Então veja só, pessoal, aquele volume ali eu vou tirar com a tesoura desfiadeira, tá? Então a tesoura de depaste. Poderia utilizar o clip over como poderia, pessoal. Seria até mais fácil, tá? Mas gostaria de exaltar aqui e chamar a atenção, tá? Que também dá para você tirar a diferença da 1,5 alta com a tesoura, né? Veja que eu vou trabalhando de forma reta. Trabalho de forma reta, que é a graduação. Após a graduação, vou trabalhando só na parte de junção, tá? Ou na parte de conexão dos fios. Então trabalhei de forma linear e de acordo vou trabalhando na parte mais baixa. Conforme for precisando, eu vou subindo um pouco mais, tá certo? O formato da coroa também você tem que trabalhar o pente sempre em V, tá? Para ele dar esse formato no corte. Então veja que eu trabalho de forma linear, subindo. Após trabalhar subindo, pessoal, eu estou preparando a parte mais baixa. Aí eu venho com o pente apertando mais rente a pele, que é graduando, né? Na verdade eu estou fazendo uma graduação. Então venho também contornando o outro lado em V. Perceba que obedecendo o desenho do fade, tá? E venho trabalhando de forma mais rente à pele, bem acentuado, bem graduado, tá, pessoal? Com um disfarce bem curtinho. Então, da mesma forma, venho para o outro lado, tá? E venho trabalhando da mesma forma, trabalhando com a desfiadeira, tá certo? Só ajustando aqui o foco. Então, veja que eu trabalho subindo, né? E acentuando bem aquela parte onde tem que haver aquele encaixe, né? Senão
a diferença, a marca fica muito pesada. Então veja que eu estou mostrando em tempo real, tá pessoal? Sem perder o foco, só não mostrei o disfarce desse lado, mas mesma projeção, tá? O disfarce curtinho, mas quero mostrar esse foco de você fazer um bom disfarce, uma boa conexão, tá? Com o pente e tesoura, tá certo? Então tá rolando aí realmente sem cortes, sem aumento de velocidades, tá? Veja que eu venho trabalhando tranquilo, cara. Vou trabalhando e observando, né, o encaixe acontecendo, ó. Então vou trabalhando ali, ó. Precisa subir, eu subo com a tesoura e o pente, certo? Veja que ali tá um pouco mais volumoso, um pouquinho. Eu vou trabalhar um pouquinho mais ali, focando, tá? Naquela conexão, tá certo? Então veja que o formato realmente do rosto fica mais aberto, tá? Mas é um gosto de cada cliente, de cada corte, né? Então, em particular, ó, como vai ficando cada vez mais acentuado. Só trabalhar realmente com paciência aos mínimos detalhes, tá? Ó, veja só. Então, feito isso aí, você pode trabalhar, cara, cada vez mais, tirando mais volume, tá? Isso é gosto. Então, vamos agora para a parte de cima, tá? Então, a parte de cima, pessoal, né, a gente deve ter bastante atenção, tá? Para projetar da seguinte forma: o cliente quer tirar muito pouco, então vou direcionar, certo? E fazer o corte central a partir do meio, tá? Então venho puxando e obedecendo, né, a referência, que é sempre o finalzinho do outro cabelo, né? A gente vem puxando e cortando, tá? A coroa eu não mexo mais. Venho para o lado e corto em linha reta, tá certo? Para que ele também não venha, cara, a ficar o cabelo muito grande passando para o outro lado. Então a gente tem que cortar ele em linha reta porque um fio encaixa no outro. Então bastante cuidado, já passei para o outro lado, certo? Também linha reta, porque o volume que sobra para o encaixe, a gente faz o encaixe, tá bom? Então deve-se ter isso em mente, tá? Tem que ter essa ideia. Fez tudo isso, vem revisando, tá? Se precisar, faz uma revisão. Então essa parte também necessita, né, de muito cuidado, muita atenção, né, pessoal? Então veja ali, ó, o cabelo tá ficando cada vez mais top, ó. Só observando ali se o topo ele está casando com a coroa, tá? Então veja ali que o cliente ele vem mostrando, né? Gostei, ficou bacana, tal, né? Porque era o que o cliente queria, né? Olha o formato do rosto como ficou. Então tem alguns fios passando ali da conexão, tá? Vou separar mais ou menos em triangular, tá, pessoal? Chega a ser perfeita, né? Porque no dia a dia é outra história. Então estou pegando como referência o volume ali da aresta, né? Aquele volume da aresta eu venho cortando seguindo aquela linha, tá? Porque realmente casa. Caso precise, depois a gente dá uma desfiada, ó. Pega a desfiadeira só naquele pontozinho para conectar e ficar mais acentuado. Então veja que o formato, né, que o corte ele dá ao rosto do cliente, né, acaba necessitando, como em cima tá bem grande, né, às vezes necessita desse volume lateral da aresta para encaixar e dar uma formalidade melhor ao rosto do cliente. Então feito isso aí, ó, tá, vou modelar, vou secar mais um pouquinho para soprar aqueles fios, tá?
aqueles fios ali que ficou solto, né, no couro cabeludo, junto ao cabelo também. Então eu vou secar esse cabelo para o cliente sair mais limpo. Então vem soprando, pessoal, ali dando uma melhorada. Com o pente garfo ali eu saio juntando o cabelo, né? Juntando e modelando a gosto do cliente, tá certo? Ajeitando ali aquela franjazinha, tá? E para finalizar você pode deixar natural ou, se o cliente preferir, passar um laque para uma fixação mais, certo, mais top, mais adequada, tá? Então isso daí é questão de gosto. Se você curtiu o vídeo, cara, compartilha, cara, nos grupos de WhatsApp, né? Vamos ajudar o canal. O canal tá muito top, muito massa, cara. Não só sobre máquina, é sobre, né, corte de cabelo. Então, vamos compartilhar aí, ó. Já fiz a barba, já modelei ali, né? A barba tá aí a parte de trás, né, ó. A conexão bem curtinha mesmo, ó. Então, do jeito que o cliente pediu, né? A gente tentou fazer e tá aí, ó, cabelo muito top. Beleza?